partida, mas pelo sim, pelo não, vou responder normalmente que pode não ser. E não era o Arri, e fizemos os meus sentimentos. O Arri traduziu. Esse livro é espetacular. Os meus sentimentos, e traduziu e fizemos. E depois, o Meus Sentimentos veio a receber o prémio da União Europeia, e quem estava lá em Bruxelas para me acompanhar, o Arri outra vez. E portanto foi a segunda vez que eu vi o Arri. Ainda não entrava a Ana, só depois é que entrou a Ana. Eu já estava lá. Já estava, não tinha entrado em palco. Exato, não entrava a Ana comigo, porque o resto já estava. E pronto, já viram, é uma relação já muito longa. E é uma relação que nós depois, quando estivemos Amsterdão. Foi em Amsterdão e foi antes disso, também foi em Bamberg, quando fomos a Amsterdão. Sim, foi antes da Amsterdão. Então já várias vezes. Já várias vezes, exato. Então passámos um dia, não os três. E eu quando vou a estas coisas das bienais e das coisas assim políticas, e quando estão as pessoas do poder, eu tenho sempre uma recomendação. E a recomendação é sempre que condecorem os tradutores. Não só o Arri, mas eu tenho a sorte de ter alguns tradutores que me acompanham desde o primeiro romance e que têm feito, e que são tradutores, não só os meus romances, mas em geral, os autores portugueses, ou lusófonos, se quisermos, e têm feito mais pela divulgação dos autores, da língua portuguesa, da literatura, do ponto de vista que se queira pegar, do que muitos programas de apoio e de embaixadas e Instituto Camões. Aliás, há aqui umas alfinetadas no livro. É isso que eu gostei muito de ler. E, portanto, eu digo sempre, quando dizem isto é cultura, o que é que se vai fazer, eu digo sempre, olha, é bastante injusto que o Estado português não reconheça a importância fundamental dos tradutores, porque são eles, como o Arri, que é um bom exemplo, que andam a bater na porta de cada editora, a traduzir capítulos gratuitos, sem ser pagos, para que a editora veja a qualidade do livro. Na verdade, se não fosse esta vontade dos tradutores de que os leitores dos outros países lessem o que nós andamos para aqui a fazer, a literatura portuguesa, que já é marginal, apesar de nós não gostarmos de pensar que é, mas seria ainda bastante mais marginal. Eu não tenho dúvida alguma, por exemplo, no meu caso, tenho muitas traduções e quase todas partiram da vontade dos tradutores. Foram todas, como o Arri para o neerlandês, mas como para a língua inglesa, como para francês, como para italiano. Foi sempre um tradutor que leu e que andou a bater na porta e que disse, etc. Pronto. Mas devo dizer que o Arri tem uma particularidade, não sei se foi por se ter tomado de amor por uma portuguesa, ou seja, o Arri, além deste amor pela tradução e pela língua portuguesa e este trabalho que tem feito em relação à literatura portuguesa, tem uma característica que eu não encontro no outro tradutor, tirando o Jerónimo Pissarro, à exceção do Jerónimo, mas que ainda falta muito, começou há pouco tempo nisto de Portugal, é que o Arri tem realmente uma paixão por Portugal, e neste caso por Lisboa, de que estamos aqui a falar. E isto, por exemplo, eu tenho muitos tradutores que não... Por exemplo, o meu tradutor, que me traduz para italiano, nunca veio a Portugal. Nunca veio a Portugal. E traduz os livros todos. Fui a Luanda? Não, nunca foi. Foi ao Brasil e é poliglota, fala umas 5 ou 6 línguas e, portanto, o interesse dele é mesmo linguístico. Portanto, são as línguas. Mas ele está sempre a dizer, um dia vou a Lisboa, um dia vou a Portugal, mas nunca veio. E, portanto, muitas coisas que são tipicamente portuguesas, e às vezes ele escreve-me a dizer, olha, o que é isto? Porque evidentemente, comidas, ou... Quer dizer, é preciso alguma vivência do país, não é só a língua, não é? Depois é preciso perceber os petiscos e assim. E, portanto, o Arri talvez seja dos tradutores que eu conheço, o único que tem esta compreensão não só da língua, mas do próprio país.
E se dúvidas houvesse, aqui está este livro que fez em parceria com a sua companheira de vida e de aventuras artísticas, com a Ana, que tem aqui umas belíssimas fotografias a meio, que já terão visto, quem já pegou no livro, que fez este livro que é, simultaneamente, o olhar de um estrangeiro. Há um olhar estrangeiro e, por exemplo, achei muita graça. Eu devo dizer que a parte que eu gostei mais do livro, e que fiquei com muita vontade de ver assim mais coisas, era aquilo do tirar de uma carta. Foi a parte que eu gostei mais do livro. Aliás, foi as que eu sublinhei mais e que tenho aqui, porque há um olhar de um estrangeiro que me faz muita vontade de rir às vezes. Por exemplo, ri-me imenso no episódio do cabelo. E o Harry foi com o Miguel ao cabeleireiro, explicou muito um corte e o outro, e apareceram os dois de igual. É que a mim acontece sempre o mesmo. Eu vou até com revistas e digo, quero assim, e depois pronto, fico sempre igual ao que a cabeleireira quer que eu fique. Portanto, eu nunca consegui sequer. Isso eu antes ainda dizia, não está nada parecido. E dizia, pois é o seu cabelo. E eu, como se o meu cabelo tivesse uma vontade qualquer que se recusasse a outro corte que não aquele que ela habitualmente quisesse fazer. E portanto eu pensei, isto realmente é verdade, mas só o estrangeiro é que pode dizer isto. Porque nós já estamos tão habituados a que assim seja que já não ligamos. E portanto há um olhar estrangeiro, mas um olhar muito amoroso sobre Portugal, que foi muito interessante para mim. E depois, a par de toda a informação sobre Lisboa, de todo este casamento entre os livros que o Larry traduziu, os autores que conheceu e que vão sendo personagens deste livro e que vão fazendo parte desta teia, e eu cá também consto, e consto numa vida passada, que é engraçado, porque eu já não estou na Valbom, já nem moro em Lisboa, portanto, eu consto numa vida passada. E que fica, ainda bem que fica aqui o registro, que já eu própria às vezes tenho dúvidas de ter morado aqui. Mas além esta não é propriamente uma ideia de, olha, vamos aqui fazer uma divisão de bairros de Lisboa, pôr toda a informação histórica sobre os bairros, e não é isto que se trata. É uma visão amorosa sobre esses bairros, enriquecida pelas experiências, ou seja, pelo contar de como é que se chegou muitas vezes a esses bairros, e tem que ver com o conhecimento dos escritores que foi traduzindo, por exemplo, a Rua do Lobo Antunes, ou depois mais para a frente a Casa do Saramago, ou mesmo, por exemplo, quando não há casa, como do Bruno V. Amaral, que não há casa, mas que se encontram na Gulbenkian, e portanto tudo isto vai fazendo um mapa afetivo das ligações da própria cidade, não é? Que são os prédios, etc. E ruas, e semáforos, e carros, com depois as vivências de cada pessoa. O que é que esta pessoa diz? O que é que significa aqui? Pois é muito engraçado que, por exemplo, na parte que eu apareço, eu a certa altura digo, pronto, agora vou-me embora. O que não deixa de ter... Nunca disseste isto. Eu também é uma liberdade. Não, dá assim uma ideia de mim muito despachada. Coisa que eu acho que não sou, mas pronto, mas dá-me uma ideia que se calhar terei dito isso mesmo. Teria alguma coisa a seguir. Mas reconheci, por exemplo, a mim, não me reconheço porque não tenho esta consciência de mim, mas reconheci os autores que eu conheço. Reconheci o Agualusa nas suas muitas aparições, e até no contar da piada, não é? Da piada que ele conta sobre o programa de rádio que lhe salvou a vida, quando ele foi para... a certa altura o Agualusa conta que foi fazer umas filmagens na Cova da Moura, e que depois estava tudo assim um ambiente muito tenso, e o Agualusa produz um programa de música africana há muito tempo. E então depois o chefe enfim, de quem estava descontente com a presença daquela gente toda na Cova da Moura, reconheceu o Agualusa pelo programa. E depois o Agualusa diz com muita piada que, claro que não disse só com quem estava, com quem estava, mas eu conheço os teus livros assim, então, porque o abraçaram e elogiaram, e ele disse, eu preferi que eles pensassem que era isso, que era dos meus livros, e não pela música africana que eu escolho. E portanto, isto é
Agualusa, quer dizer, é um registro do Agualusa que arranja sempre uma piada para contar. Isso. E, portanto, daquilo que eu conheço dos autores, as pessoas que vão ler este livro não vão a engano, não têm uma versão adulterada de que são os autores. Há como a mesma fotografia que é feita à cidade e aos bairros é feita aos autores nas suas particularidades. O Lobo Antunes sempre com a guerra, nunca se sai da guerra. O Saramago já velho, o Bruno com a sua história que carrega das primeiras coisas, e claro, depois há coisas que desatualizadas, porque a vida é mesmo assim, como eu que já não estou aqui, como coisas que não se fiz, que já não estou aqui, mas aqui ainda estou, já não estou em Lisboa, e na verdade, e isso entristeceu mais, Lisboa também já não é bem assim. E portanto, talvez lendo este livro, o que eu, nem tanta nostalgia de 85, é de há pouco tempo, ou seja, estas tascas, eu estou muito ofendida com o Oasis. O Oasis, o restaurante vegetariano. Sim, é porque eu acho que tem muita piada. não tem nada. Eu vou explicar. Nós tínhamos almoçado no restaurante Falbon, que é... Mas era do meu prédio. Vizinho. Exato, era o Dourado de Produz. Exato. E um restaurante fantástico, com uma clientela fantástica, e nós, no livro, eu descrevi uma cena lá do livro, uma senhora de idade muito avançada, 3 vezes tinha que mudar de mesa, com bengala, estava lá um grupo de funcionários públicos com uma mulher, e ela dominava essas senhoras todas, esses pavões todos. E depois, cheio de vida, qualquer coisa. Depois saímos, passámos o caminho para o metro, e passámos pelo Oasis, e eu escrevo lá, estavam lá 3 pessoas, sozinhas numa mesa, silêncio. Então parecia a morte em vez da vida. Mas disse isso por outro motivo também, porque ao lado desse restaurante morreu um poeta flamengo. Depois está lá marcado. Por isso que eu faço eu não. uma relação. Mas eu pensei, eu que tantas vezes almocei no Oasis e também com tanto prazer, porque de facto não estou a matar nenhum outro ser, estou só a matar uns vegetais. Eu não venho aqui estou aqui o ar a dizer-me que isto é cheio de morte. Ai. Fiquei assim, até pus aqui dois riscos de Também é bom provocar, não é? Não, há aqui muitas alfinetadas muito bem postas. Um pouco de ironia. Claro. Mas como eu ia dizer, o que eu vos queria desafiar era a escrever uma outra coisa sobre essa passagem vossa por Lisboa, com esse olhar estrangeiro, a Ana também meio estrangeirada, porque o que eu senti a ler este livro é, isto já não é Lisboa. Isto já não é Lisboa. Ou seja, este livro, agora um tradutor que venha para cá, primeiro já não vem para cá, porque já não terá maneira de pagar a renda em Lisboa. Portanto, ou já é um tradutor às costas de um prémio Nobel ou qualquer coisa assim, que não estou a ver de outra maneira, ou então não pode vir para Lisboa. E depois toda esta vivência, estava a ler os bocadinhos que tu escolhes do Fado Alexandrino, disto, daquilo e daquilo outro, aquilo já não faz sentido, ou seja, já não é isto, já Lisboa já não é isto. E de alguma maneira entristeceu-me. Por outro lado, se calhar é a roda da vida, ou seja, as coisas têm que mudar e é inevitável, mas que na verdade ainda, quando o Arlen disse que estava a fazer um livro sobre Lisboa, etc, eu disse, Lisboa, o que se vai falar sobre Lisboa? E na verdade é bom que este registro fique feito, porque esta Lisboa que aqui está, esta Lisboa que pôde acolher o jovem tradutor, e depois há aqui uma coisa tão engraçada, eu propus aqui umas partes para ler, que era, deixa-me cá aqui pôr para não estar a fazer esperar aqui as pessoas, eu pus aqui,
que é a parte que o Harry diz que, como tradutor, que andou à procura de tradutor para o Lobo Antunes. Portanto, acabou de ler o Lobo Antunes e, como ele conta, a dificuldade que é de traduziu, depois decidiu traduzir uma primeira parte por conta própria e depois então manda as provas, manda essa tradução e fica à espera que a tradução seja aprovada ou não. E depois a tradução não é aprovada, porque depois dizem que já tem o Saramago. Também não vamos também entrar nessa loucura pelos autores portugueses. Um chega e pronto. E então ele diz que... Acho que é aqui. O momento sócio, que isto lá está, é outra coisa também que vem com a idade, e não é só Lisboa. Nos anos 80 não era assim. Eu nessa altura que vocês vieram para cá, tinha começado a faculdade, depois não é? Então. Mas já era miúdo. Agora até estou muito melhor, que a idade corrige a miopia. Portanto, eu agora, antes o que eu via sempre assim fumado ao longe, agora consigo ver. O que para mim às vezes é chato, que eu gostava muito de... Não. Exato. Agora já... Olhem aqui este bocadinho. É a tal coisa de uma carta. Estas foram as minhas partes preferidas. Na semana passada, dei início à ofensiva para conseguir... Imaginem a linguagem militar. Dei início à ofensiva para conseguir que o Lobo Antunes seja publicado nos Países Baixos, ou seja, para eu conseguir traduzi-lo. Enviei cartas, traduzi alguns fragmentos para a amostra, enfim, sabes como é. Agora estou ansioso por receber a resposta. Estou, em geral, numa fase de espera. Pela minha autorização de residência, que nunca mais chega, bem, a burocracia está igual. Isso podemos estar confortáveis com pelas respostas das empresas aos pedidos para fazer traduções, pelas reações das editoras portuguesas. Contactámos algumas na Feira do Livro para traduzir literatura alemã e neerlandesa. É preciso ter paciência, mas não é fácil. Vivemos em tensão constante nestes tempos em que tudo é tão caro. Esta vida de freelance é interessante e agradável, mas também é cansativa e esgotante. E o mais certo é o trabalho aparecer todo de uma vez. Haja otimismo, Desta forma, a caixa do correio é mais do que nunca importante e, devido à falta de telefone, parece que estou de volta à RDA. Mas, apesar de tudo, sinto-me bem neste país, sinto-me bem nesta casa com muita luz, com uma vista desafogada e muito espaço. E até mesmo as pessoas começam lentamente a entender o meu português atrapalhado. De uma carta, que não deverá ser a mesma. Talvez tenha mais um escritor a juntar aos outros. Desta feita é um português. Chama-se António Lobo Antunes e os livros que li dele são tão bonitos, tão bons. E merecem, por isso, ser traduzidos, não é? Thomas Cluche, o seu agente americano, escreveu-me que a editora Bert Bacher tinha interesse no romance monumental Father Alexandrino. Pediram-me a tradução das primeiras páginas, que já tinha pronta, mas passei a última semana a revê-la até ficar com a cabeça à roda. O lobo quase me devorou, em vez de ser eu a devorá-lo. Agora está sentado a um cantinho a lamber as feridas e a preparar-se para o resto da refrega. Espero que ela venha. O envelope foi enviado hoje e agora é esperar de novo pela resposta. Esta correria para a caixa do correio nunca acaba. Se for avante, tenho trabalho para os próximos meses. De resto, temos traduzido alguma coisa para os homens de negócios, tenho contacto com a dependência local da Câmara do Comércio dos Países Baixos. E a Ana continua a dar aula. Portanto, estas cartas são, de facto, estes bocadinhos são fantásticos. Há aqui um que, logo a seguir, que me comoveu muito, que eu vou partilhar convosco, assim. Há aqui muita coisinha. Desta das cartas eu podia estar aqui, tenho aqui muitas marcadas, mas há aqui um, por eu conhecer também tão bem o Ángel e a Ana nestes encontros fogados que vamos ter, e por admirar tanta ligação que têm, que os une há tantos anos, de uma carta. Casámos na terça-feira passada. Só estiveram presentes o Raul e a Delfina aos padrinhos de casamento. A cerimónia foi na junta da freguesia de Alcântara, por baixo da ponte.
A funcionária que nos casou era uma mulher baixinha, portuguesa cá está, assistida por uma coletânea mais desembaraçada, com um lencinho preto a apanhar o cabelo. Estilo hippie. O discurso foi uma versão comunista. Desde 1974 são os comunistas a mandar neste bairro popular. Do até que a morte vos separe. Em seguida fomos almoçar a um restaurante da mesma rua. Foi um casamento bonito. Não é? Oh, é tão linda, fiquei tão comovida com isto. Portanto, estes bocadinhos das cartas são deliciosos. Como é delicioso a tal questão de juntar os escritores aos seus sítios, ou não só pelo que os escritores escreveram sobre os seus sítios, mas como os escritores vivem aqueles sítios, o que gostam, o que não gostam, como é que sentem. E depois essa tal questão que me traz mais apreensiva do registro e de uma Lisboa que se perde e que as notícias são sempre